Bom dia, cliente SCI, bom dia, parceira SCI, bom dia, Ellen, tudo bem com você? Matheus, tudo, bom dia, cliente SCI. Friozinho hoje, né? Hoje tá muito Meu frio, Deus, eu vim hoje aqui, tá ó, muito frio, tá com demais. todos os casacos. Não, hoje tá frio demais, eu acho que deu 0 graus hoje. Não, mas daí tu tá querendo, né? Não, Menos 20. eu acho Área que... do gelo. não, pelo menos o meu celular falou que deu 7, com a Deu sensação de 7. 3. Tá sério, não, então eu tô 0 exagerando pra um pouco. serra, né? Tá certo, tá certo. Tu não errou tanto, na serra, faltou só um pouquinho assim. Tá certo, é isso aí, pessoal. Bom dia, estamos começando então o SCI Talks, o podcast da SCI, né? E hoje nós vamos dar sequência num tema que a gente estava falando semana passada, que é muito legal, né? E que é um dos assuntos do momento, né? Que seria a parte ali sobre SPED e ECD. E hoje nós vamos trazer um pouquinho sobre erros, né? Exatamente. Sobre outras questões também. Os erros que estão mais caindo no atendimento, né? Para os clientes evitar de pegar fila ou coisa do tipo. Então a gente já vai comentar como eles podem analisar para resolver esses problemas. Legal, perfeito. Então fica aqui com a gente hoje, pessoal. Já separa as suas dúvidas, né? Se tem alguma dificuldade, se tem qualquer questão, ou até mesmo quiser compartilhar algum atendimento que você teve, por exemplo, eu fui atendido pela Amanda Benzon, por exemplo, a nossa especialista maravilhosa, e ela me auxiliou em tudo que eu precisava, por exemplo. Isso. Manda aqui no nosso comentário, manda nos coraçãozinhos, né? Só que antes de a gente dar continuidade nesse tema que é muito legal, a gente vai então iniciar aqui com as notícias SCI, com as nossas âncoras, a Ângela e a Eikeile. Bom dia, está no ar mais uma edição do SCI Talks, o seu telejornal com as principais atualizações do universo tributário e contábil. Eu sou Eikeile. E eu sou a Ângela. E no programa de hoje, vamos falar sobre o impacto bilionário do contencioso tributário brasileiro, uma nova obrigação acessória em estudo e uma decisão importante que será tomada pelo STJ sobre a tributação de valores recuperados. Vamos aos destaques. Contencioso tributário no Brasil atinge quase 75% do PIB. O sistema tributário brasileiro continua sendo um dos mais complexos do mundo, e essa complexidade tem um preço alto. Segundo o estudo do INSPER, em 2020, o valor das disputas tributárias chegou a 5,69 trilhões, o que representa impressionante 74,8% do PIB. O Brasil figura entre os países com maior complexidade tributária, o que compromete a competitividade das empresas e dificulta a atração de investimentos estrangeiros. Nos Estados Unidos, mesmo com um sistema de imposto de renda complexo, a relação entre contribuintes e a Receita é mais colaborativa, o que reduz litígios e facilita o cumprimento das obrigações. E o cenário nas empresas públicas também chama atenção. Estatais paulistas somam 32,5 bilhões em passivos tributários. A dívida ativa da União está na casa dos 3 trilhões, sendo que 1/3 é considerado irrecuperável. No estado de São Paulo, o estoque de dívida ultrapassa 500 bilhões, majoritariamente de ICMS. E o município de São Paulo acumula 7 bilhões em autos de infração. STJ vai decidir quando o indébito tributário vira renda para fins de RPJ e CSLL. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça irá julgar sob o rito dos recursos repetitivos, em que momento um valor recuperado como indébito tributário passa a ser considerado receita tributável para fins de RPJ e CSLL. O indébito tributário corresponde a valores pagos indevidamente de tributos que posteriormente são devolvidos ou compensados. A grande dúvida é: quando exatamente isso gera imposto de renda? Estão em debate 6 possíveis marcos de incidência, como o registro contábil do crédito, a habilitação junto à Receita, o deferimento da habilitação, a declaração de compensação, DECOMP, ou até a homologação da compensação. Especialistas alertam que essa indefinição causa insegurança jurídica e compromete isonomia tributária entre empresas. O relator, ministro Teodoro Silva Santos, determinou a suspensão nacional de todos os processos sobre o tema até a definição da tese. DERE, nova obrigação acessória no radar dos contadores. E atenção, contadores, foi mencionado a possível criação da Declaração Eletrônica de Regimes Específicos, DERE, que pode se tornar uma nova obrigação acessória nos próximos anos. A informação veio de Robson Lima, gestor nacional da reforma tributária no consumo do SERPRO, durante um webinar recente. Segundo ele, a DERE será um documento destinado a consolidar informações fiscais sobre o IBS e a CBS, os novos tributos da reforma. A declaração deve ser enviada em formato de ROC, Registro de Operação de Consumo, com apuração assistida, mas, por enquanto,
Não há periodicidade definida, nem data de início, nem regras de envio. A DERE ainda está em fase de concepção, sem previsão de substituição de outras obrigações acessórias. A recomendação para os profissionais da área é clara: aguardar os posicionamentos oficiais da Receita Federal e seguir acompanhando os desdobramentos da reforma tributária. Essas foram as principais notícias do dia. Se você atua no setor contábil, tributário ou jurídico, fique atento. O cenário está mudando e exige preparação constante. O SCI Talks fica por aqui. Agradecemos a sua companhia e voltamos em breve com mais informações que fazem a diferença no seu dia a dia profissional. Até a próxima. É isso aí, sensacional. Nossas meninas, muito obrigado pelas notícias, né? E, pessoal, olha só, notícias fantásticas, né? Todo dia aqui pela manhã, né? No nosso podcast da SCI, o SCI Talks, né? E, pessoal, essas notícias quentinhas, fresquinhas, né? Merecem já um like, né, Ellen? Com certeza, né? É isso aí. Então, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha com seus escritórios conhecidos, né? Que pode ser muito legal e pode agregar bastante coisa ali no dia a dia, tá certo, pessoal? E agora, então, vamos apresentar com quem nós daríamos sequência hoje, Isso né? Quem aí. está na nossa bancada e que Exato. também vai dar sequência no tempo passado, né? Exato, porque a gente nunca tá sozinho, né? Nunca estamos sozinhos. Eu Exatamente. nunca estou acompanhado. É. Bom dia, meninas, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Legal, legal. Até a gente brinca que uma vez a gente tava preparando, né? Para fazer podcast. Daí eu peguei e falei, eu nunca estou acompanhado, sempre estou sozinho. Eu tava nesse dia. Tava junto, né? A Ai, gente voltou, cara. começamos tudo de novo. É isso aí. Bom dia, Amanda, bom dia, Camila. Bom dia, Tudo muito bem? bom estar aqui de novo, Ah, legal. falando desse tema que tá bombando, né? Bombando, É exato. isso aí. A semana começou pegando fogo. É. Perfeito, perfeito. E não esqueçam do prazo de entrega, né, gente, Isso. da ECD, né, Ellen? Isso, que o máximo é segunda-feira, né? Dia 30. Então não deixem para a última hora. Comecem não, né? Não, Não, já era pra ter começaram, começado. né? Então continuem com as piores empresas primeiros, né? As mais burocráticas, e deixem as mais fáceis, vamos chamar assim, né? Para a reta final ali, que se faltar tempo, como ela é mais fácil, vai mais rápido, né? é O isso. ajuste. É isso aí. Mas não deixem para a última hora, não deixem para o último dia, né? Principalmente pro último dia. Principalmente porque a ECD não é tão simples, só ir lá exportar e vai dar tudo certo. Não. Teoricamente, se tiver tudo certinho na contabilidade, é para dar Vai tudo dar. certo, né? Não contem com os Mas- acréscimos no jogo. É. Mas isso é aí. melhor não contar com os acréscimos. É É isso aí. A gente nunca sabe o que pode dar. Nem né? prorrogação de dias, Nada. nem de É. horas, Isso. nada. E provavelmente esse ano não vai ter prorrogação, Não. né? Porque nenhuma declaração teve. Então, Ano passado não teve, Ano depois que passado mudou não teve. para junho, a É. entrega não teve mais. É isso. então se antecipem. É isso aí, é mesmo, importante. Não dá para deixar para a última hora, né? Não. É, Não, perfeito. Então, pessoal, é isso aí, né? Hoje nós estamos com especialistas aqui para dar continuidade no tema do ECD, né? Nós tivemos as notícias da SCI, agora também a gente tem a previsão do tempo com o Celso. Isso. Olha aqui, ó. Previsão do tempo, mínima de 0 graus e máxima de 16 graus. Olha, Acho chegou que o zero. esfriou. Olha ali, é isso aí, obrigado, Celso. Sensacional. Passar essa notícia pra galera, muito bom. Esfriou bastante mesmo, bastante mesmo. Mas perfeito, agora iniciando, né, pessoal? Agora a gente vai esquentar. Vamos esquentar agora com esse ECD. Sim. Agora esquenta. É isso aí. E- Daqui a pouco a gente já começa a tirar as casacas. Começa aqui o sol. Isso. Beleza, aí a gente estava falando sobre o I-150, né? I-150. É isso. E 150. Uhum. Perfeito, perfeito. E existe um erro que é muito frequente hoje no I-150, né? Exato. Seria algo relacionado à soma de saldos finais credores, né? Que tem uma diferença entre a soma dos saldos finais devedores, né? Em período, por exemplo, informado e até em registro de saldos periódicos. Né? Uhum. Isso é um erro muito frequente? Isso É acontece muito bastante? frequente. Uhum. E hoje a Amanda vai falar para nós o que olhar, Olha Amanda. só. Sim, esse erro é um erro bem comum, realmente, de a gente pegar. E às vezes até ele aparece de outra forma. Em vez de 150, ele aparece 250, né? Uhum. E a gente consegue, nos dois erros, fazer uma verificação básica, que a gente consegue achar o porquê, né? Então, sempre que a gente pega esse erro, eu sempre gosto de solicitar aos clientes, a gente tira um relatório de críticas. Esse relatório de críticas, ele acusa bastante informações boas
o que precisa ser corrigido dentro da tua contabilidade, né? Então, a gente vai lá, emitir um período bem extenso, que às vezes a empresa ela vai fazer a primeira entrega da ECD, né? E pode ser que em anos anteriores, que também atingem o período que está sendo entregue, tenha alguma falha ali nos lançamentos contábeis. Então, a gente costuma emitir de um período bem extenso esse relatório, né? Ele fica lá dentro do módulo contábil, relatórios de conferência, crítica de lançamentos, é o caminho. E aí você emite ele um período extenso, aí tem umas marcações a se fazer, tem que verificar se tem filial, e nele vai acusar, falta participante no lançamento, tá sem centro, o rateio tá errado, não tá fechando 100%, falta histórico, a ECD também não permite enviar sem histórico com complemento. Esse é uma conferência. Aí a gente também emite o balancete, se não tem, com o período que está zerada a empresa, zerei anual, vai emitir de janeiro a dezembro. Ver se não dá a mensagem de diferença de ativo e passivo. Se der, tem que ver o que está acontecendo, porque pode vir do plano referencial errado, o plano de contas tem alguma informação de natureza, de tipo de relatório errado. Movimenta contas de compensação, isso também envolve. Acho que o conta de compensação é a pegadinha, né? É o que mais pega, exatamente. Isso, tem que prestar bem atenção. Se a informação de contas de compensação, a gente tem movimento de contas de compensação no ativo e no passivo. Se os valores estão iguais, né, isso não vai me dar problemas, porque eu tenho 5 mil de compensação no ativo e 5 mil de compensação no passivo. Vai zerar, vamos supor assim, vai bater ali as informações. Mas se eu tenho 4 mil no ativo e 5 mil no passivo, não vai dar certo, porque eu preciso dessas informações para fechar meu ativo e passivo. Para bater um com o outro. Isso. Então, a gente precisa enviar essas informações na declaração para que o meu ativo e meu passivo feche. Então, tudo isso são pontinhos que têm que ser observados. Perfeito. Centro de custo também envolve? Centro de custo, sim. Isso, daí então sempre emitir os relatórios com centro de custo. Para quem entrega, né, com centro de custo. Isso. E na conta de compensação, é importante falar que se ela está marcada como conta de compensação no plano de contas, tem que preparar como conta de compensação no plano referencial também. Isso. Porque senão dá 05. divergência e acaba dando também esse tipo de erro, né? Isso, e a marcação é na conta título. Isso. No ativo e no passivo. Na aba adicionais, a gente tem uma marcaçãozinha lá e o plano referencial faz essa validação. Então, se tiver alguma coisa errada na configuração da conta de compensação, o plano referencial tem um íconezinho no final, no último ícone do plano de referencial. É muito bom essa ferramenta. Nos dois planos, tem de contas e no referencial. Essa é uma boa dica, né? Para usar essa validação. Isso. Até ontem eu atendi uma cliente que ela estava usando essa validação e tinha justamente dado essa mensagem de compensação e ela estava em dúvida do que fazer. Que legal. E daí eu orientei ela a usar o 05 ali na preparação do plano referencial, porque no plano de contas dela, na conta título, estava marcado como compensação. Legal, o sistema ele auxilia em todo o processo, ele valida, ele acompanha. Até a gente teve um comentário aqui do Dirceu. Bom dia, Dirceu, nosso grande parceiro. Ele mandou aqui, incrível como um sistema pode destravar o dia a dia de uma contabilidade e o serviço para as empresas. Né? E realmente ajuda bastante. E é isso aí, Dirceu, uma ótima visão realmente. Né? A gente tem muita coisa que auxilia, né? O sistema tem muitas ferramentas, a gente tem que saber usar e usar, né? Verdade. A gente tem o próprio auditor, né, que tem também as validações, né? Eu já recebi feedback de cliente que, eu não exporto uma ECD ou uma ECF sem passar pelo auditor antes, porque no auditor ele já acusa várias coisas que eu já arrumo e depois lá na ECD ou na ECF não dá erro, né? Então, e o auditor é pago, mas também tem o gratuito que todo mundo consegue usar e pode emitir o relatório e conferir, né? Então, o auditor também é uma boa dica aí para os clientes, né? Meninas, o Pietro, ele mandou uma questão aqui pra gente. Bom dia, pessoal. Estou migrando para a SCI. O que devo me atentar para não ter erros na ECD do próximo ano em virtude da migração?
Inclusive, né, muito bom dia, Pietro, seja muito bem-vindo a SCI, né? É isso aí, agora se tornou um parceiro SCI, pessoal, é isso aí, seja muito bem-vindo. Veio para o melhor sistema. Olha só, é isso aí, conte sempre com a gente, tá, meu querido? E acompanha sempre aqui o SCI Talks, sempre que tiver qualquer dúvida, compartilha aqui com a gente, que nossos especialistas, eles vão atender a sua questão aí, tá certo? É isso aí, seja sempre muito bem-vindo. E agora, atendendo essa dúvida do Pietro, meninas. Eu acho que o principal de todos, que a gente já falou bastante aqui, é implantação de saldo. É o principal, assim, implantação de saldo tem que estar exatamente como foi entregue na ECD anterior. Então, usa o Pietro, né, já está migrando agora, usa a nossa implantação de saldos pelo SPED ECD, que daí já vai vir exatamente os saldos que estavam no SPED ECD. O I157, preparação, né? Do I157 também, né, Amanda? Se a gente usar a importação via o arquivo ECD, primeiro tem que fazer o I157. Isso. Porque é através da preparação do I157 que vai ser importado os saldos para as contas correspondentes, né? Isso. E é muito prático. Meu Deus, as chances de não... vamos melhorar a frase. As chances de validar vão ser 99,9% quando tu usa essa opção. É verdade. Isso. Mas eu acredito que a implantação do saldo, o I157 e a preparação do plano referencial também. Não deixa para fazer na última hora, né? Eu acho Já que vai o plano preparando. de fórmulas para DRE. Plano bem lembrado, plano de fórmulas para DRE. Já que tu tá vindo, né, agora, a gente falou sobre isso em podcasts anteriores. Tem vídeo que a Amanda fez na TeleSCI, tem FAQ. O nome do plano de fórmulas é SCI, DRE para SPED-ECD. Esse é o nosso plano padrão. Isso. É top. A fábrica criou. E o que mais? Eu acho que tem que verificar certinho ali na competência do sistema, né, quando a empresa migrou, se está certo o plano referencial com o enquadramento federal, né? Porque isso voga muito também, principalmente se a empresa entrega ECF. Então, a ECD não é exigido o referencial, né? Não, mas a gente sempre orienta já a entregar, né? Porque daí, se tu não observou que a ECD foi com o plano referencial certo, a ECF vai cobrar isso. E daí, no momento que chegar a ECF e tu recuperar a ECD, aí vai dar problema. Aí tem aquele risco de uma retificação. Isso. Daí, então, é bom já verificar isso no cadastro da empresa também, Pietro. Isso aí. Algumas dicas aí que a gente... E se já tem os saldos implantados, como ele migrou, né, vai que já está lá certinho os saldos implantados, a gente tem lá no I157 a preparação automática. Preparação automática, isso. Verdade. Né? Temos de conta e participante. Isso. Nossa, ele olha o legal. saldo da conta e já faz a preparação do I157 automaticamente, né? É ótimo. Então, é uma boa dica também. E tem uma casinha, lá um iconezinho de casinha, que você coloca. Eu geralmente boto o saldo, data inicial e final na data do saldo. Isso, na data da implantação do saldo, né? Aí ele vai comparar o que tem no teu arquivo entregue com o que tem no sistema implantado. Aí, faltou alguma coisa, alguma preparação está errada, vamos olhar, né? Vamos arrumar isso. Isso. Mais uma ferramenta Olha que o sistema tem, que os clientes têm que usar, que é um facilitador. É isso aí. Que legal, muito bom mesmo. E é isso aí. Pedro, seja muito bem-vindo novamente, né? E qualquer outras questões, manda aqui no nosso comentário que a gente vai responder ali para você, tá certo? Isso. Perfeito, meninas. Dando sequência, a gente falou ali sobre o erro Do I150, né? Isso. Mas existem outros erros também, né, Ellen? Existe o erro I200, né, que é bem comum ali no atendimento, que é o erro de saldo da conta de resultado antes do encerramento, não informado no registro correspondente. Perfeito. Esse é um erro que ele é um erro polêmico. A gente tem o registro I355, que nesse registro a gente informa, né, a gente exporta, e a ECD exige que exporte o saldo das contas de resultado antes de fazer o zeramento. Então, tu tem as tuas contas de resultado, tu faz o zeramento para poder apurar teu lucro ou teu prejuízo, né? E aí, o saldo dela no final, lá no I155, fica zerado dessa conta.
Mas a gente tem o registro 355 que tem que exportar o saldo antes do zeramento. E aí o que acontece? É um registro obrigatório que a ECD exige, não tem como tu entregar uma ECD sem ter esse registro, né? E aí o que acontece? Muitos clientes vêm no atendimento dizendo, está dando esse erro, só que eu não tenho conta de resultado porque a empresa não teve nenhuma despesa. Teve movimento. Não teve movimento. Ou teve movimento num mês. Ou teve movimento num mês, só que só teve movimento de ativo e passivo. Então, o que a gente orienta, né? É um registro obrigatório, que a ECD exige. Não é o nosso sistema, é a SCI que está exigindo, é a ECD que exige. E a gente tem que exportar esse registro porque ele está exigindo isso. Então, a gente entra num embate com o cliente, a gente informa, a ECD exige, então tu tens que ter, a empresa tem que ter algum tipo de lançamento em conta de resultado, né? O contador, não pagou o contador? O contador não trabalha de graça, Sim. né? Deve ter tido alguma energia, A né? empresa está ativa. A empresa Se tá ela está ativa. ativa, ela tem alguma... Isso. Porque energia tem taxa mínima de pagar. Tem. Usando ou não, então. Ou alguma taxa do alvará Isso, de sanitário, de prefeitura, prefeitura, alguma alguma coisa. O contador, isso. então... Sempre vai ter algum custo. Sim. Sempre vai ter alguma despesa, né? Então é isso que a gente orienta o cliente. Então, assim, para deixar bem claro, né? Esse erro não é um erro que a SCI exige que tenha conta de resultado. A Receita Federal, o SPED-ECD, CRC exigem que tenha uma conta de resultado. Por quê? Porque a empresa teve movimento, tu tem que ter alguma despesa ou alguma receita. Não faz sentido a empresa ter movimento e tu não ter nada de movimentação nas contas de resultado, né? Então, clientes SCI, quando a gente fala isso, né, a gente está orientando porque é uma exigência da Receita, então verifica com a empresa, não tem realmente nenhuma taxa, não tem nenhuma despesa, não tem uma conta de energia, o próprio despesa com o contador, então é isso, quando dá esse erro, tem que ter uma conta de resultado. Você realmente trabalhou de graça? Você realmente trabalhou de graça. Então, é uma coisa que não tem como a gente resolver aqui no atendimento, a gente fazer algo. Isso é uma coisa que a contabilidade vai ter que ver com o cliente dele e dizer, ó, é uma coisa que precisa ter uma conta de resultado, precisa ter um lançamento, e aí ele vai ter que conversar com o cliente e fazer um lançamento, né? Numa decisão do que eles vão fazer e o que eles vão lançar. Exatamente. Então, é isso. Esse erro, ele é polêmico, mas é simples, mas é polêmico, né? Polêmico, Esse exato. erro também, às vezes, a exportação está diferente da forma de encerramento. Também. Né? Também. Então, eu zerei anual, estou exportando trimestral, né? Aí dá o quádruplo de erros, porque né, são quatro trimestres. Às vezes, talvez, se uma conta não zera. Também pode dar erro. Isso é verdade, eu tinha esquecido desse detalhe. Se tu encerrou anual, se tu encerrou trimestral e tá exportando anual, também aí tu não tem o saldo das contas de resultado, aí ele vai te dar esse erro também. Então sempre verifica como tu fez o zeramento e na tela de exportação a gente tem uma opção lá de apuração, né? Aí nessa apuração tem que estar exatamente como está o zeramento. Isso. Então se está trimestral, informa trimestral na apuração. Se o zeramento está anual, informa anual na exportação. Então também é verdade, Amanda, bem lembrado. Legal, perfeito. E meninas, ali sobre o erro ECD, os registros periódicos devem contemplar, né, todos os meses no intervalo de acordo com o registro 0000. Os dados do mês 1 não foram informados. Esse erro é que assim, eu acho que também ele ocorre muito quando é a abertura, né? Uhum. Vamos supor assim, abriu a empresa, né? No meio do ano, né? Isso. Só que abriu em junho, eu fui lançar só em dezembro. Tá, mas se a empresa abriu em junho, cadê os lançamentos de junho, julho, agosto e até dezembro? Sabe? Não teve nada, né? Não nada. Teve integralização de capital, não teve recebeu, nada. não teve faturamento nenhum. Não. Entendeu? Então, é isso aí. Esse erro é basicamente isso. Né? Se a empresa, no caso, ela ficou aberta o ano todo, não teve movimentação em nenhum período. É basicamente isso. Isso aí. Né? Não tem que ter. Não tem muito. Isso é o mais tranquilo, assim. Isso. Isso é bem de boa. Entra no embate do erro anterior. Tá bom, vamos trazer um polêmico agora.
Agora vem. Vamos Ixi, trazer sobre o misericórdia. I-157. E 157. Registro duplicado em relação à chave do código de contas, do código de custo. Gente. De centro de custo, no De caso. código de centro de custo. Isso. O I-157, a gente tem até, acho que foi esse mês, a gente está fazendo toda terça, né? Uhum. E aí a gente fez um específico sobre troca de contador, que a gente falou sobre isso, mas eu vou trazer, a gente resolveu trazer de novo, Sim. porque a gente pega bastante no atendimento, né? O I-157, ele tem aquela questão assim, principalmente em contas que são de clientes, fornecedores e tal, né? O outro contador, enfim, anteriormente tu estava estava contabilizando os clientes em conta de clientes diversos. E aí agora eu quero abrir os meus clientes e quero colocar cliente A, cliente B, cliente C, na implantação de saldo, né? Na implantação de saldo, nesse caso, tu não vai poder ter um I-157, o mesmo I-157 do cliente diversos, para o cliente A, cliente B, cliente C. Aí já era erro lá, dizendo que, tipo, tu tens o I-157 duplicado, com o mesmo código, o mesmo valor, ele está duplicado em vários I-155. Então, a orientação é, e a gente vem, né, falando isso porque a gente pega muitos problemas, então é um erro polêmico, a implantação de saldo, ela tem que ser exatamente como estava lá na ECD anterior. Então, se lá estava clientes diversos, eu mudei minha contabilidade em 31 do 12, em 1 do 1 de 24, né? Então, 31 do 12 de 23, tu vai fazer a implantação de saldo. Na implantação de saldo, implanta como clientes diversos. Lá no dia 1 do 1 de 24, no outro dia, aí sim, aí tu vai lá e faz a transferência do teu saldo de cliente diversos para conta cliente A, B e C. Então, esse erro é um erro que acontece comum, bastante, né? Muito comum. Assim, aí ao contrário ao contrário de tu ter vários fornecedores ou vários clientes, se tu quiser colocar em um só cliente diverso, ou clientes ou fornecedores diversos, aí pode, porque tu pode ter um I-155 com vários I-157. Tu não pode ter um I-155 e o mesmo I-157 para vários I-155, isso não pode. Por isso que gera o erro do... Porque fica difícil até para o governo saber, né? Porque Sim. eu tava totalizando o nome só de uma pessoa. Como é que agora eu vou dizer, é de fulano, ciclano e... Justamente. Tipo, antes era cliente diverso, tá, mas... Por que agora tu quer dar nome a eles? Isso, Tem muita regra, né, gente? Muita. É muito detalhe, na verdade, Exato. né? É uma informaçãozinha que vai refletir em muita coisa e vai mudar. Gente, é muita Por isso coisa. que ao contrário pode, né? Isso. Eu posso vir de vários para um só, porque daí o total vai fechar um só. Isso, né? Exatamente. Mas... o de um para vários não pode, além disso, da questão de quem é quem, né? Sim, como é que ele vai confrontar o saldo? Isso, né? Porque lá no cliente diverso tinha 10 mil. Aí tu vai botar 10 mil e agora é 10 mil para 1 mil, 10 mil para 1 mil, 10 mil para 1 mil. Tipo, não faz sentido. Por isso que não pode, daí gera esses erros, né? Então... E o sistema acusa já quando tu faz essa preparação errada. Né? Querendo ou não, fica uma preparação errada, né? O sistema acusa. Isso aí. Quando tu puxa o I-157 lá na tela da ECD, ele dá ele já dá mensagenzinhas de atenção. Ele já diz lá, o saldo tá diferente. Verifique, né? A gente não impede, mas a gente já dá um alerta. Um alerta, isso. Então, não ignorem essas mensagens, né? Sim. Quando a gente quando o sistema acusa esses alertas, leiam, porque ali tem uma informação que depois tu vai pegar o erro lá na ECD, né? É que não foi criado no sistema à toa, né? Tipo, por nada. Tem um objetivo ali, né? Sim. E o Matheus até comentou uma coisa agora, ele fez uma observação. Bastante coisa, bastante informação, é complexo. Os atendimentos são demorados. Então, por isso que a gente sempre pediu, a gente orienta, o cliente se antecipa, vem antes. Porque a gente não sabe a surpresa que vai ter, né, quando a gente está realizando a conferência daquela empresa. Porque muitos clientes, assim, a gente já pegou exemplos, né, casos, assim, em que, poxa, assumi a contabilidade agora dessa empresa, quem fazia era um colega, né, mexeu nos saldos anteriores, ele nem sabe o que mexeu. Então, para ele entender todo o contexto no que foi alterado, ele precisa analisar. Então, por isso venham, se antecipem, contem com o suporte, estamos aí para isso. É isso aí, é muito importante, né, pessoal? E
Realmente, esses conteúdos, né, que a gente vem trazendo para vocês é para dar esses alertas também, né, tirar algumas dúvidas, ou talvez explorar dúvidas que vocês não sabem que vocês têm, Sim. né? Por exemplo, pô, eu acho que tenho dúvida sobre isso. Revisa o processo, adianta o processo. Se precisar de qualquer questão, já se antecipa, que nem a Amanda trouxe aqui para todo mundo. Então, o pessoal não deixa para a última hora, que isso é um processo complexo, Exatamente. né? E é uma vez no ano, né? Esse é o problema, sabia? Porque a gente sempre fala isso, né? Uma vez no ano, daí o que acontece? Se fosse todo mês, tu já ia deixando a tua contabilidade ali fechadinha, todo mês, e aí também os erros eles já ficariam mais comuns, e aí tu já vai saber, deu aquele erro, eu já sei que eu tenho que fazer isso. Como é anual, é muita informação, Sim. pensa. A gente tem clientes que têm empresas que por mês é 1 milhão de lançamentos contábeis, por mês. Então pensa A numa demora ECD para exportar isso. para exportar. Imagina tu conferir, Validar. tu validar. O validador, eu já peguei caso do validador demorar 12 horas para validar. Tem noção do que é 12 horas para validar uma ECD dentro do validador? E aí assim, tu vem no último dia Isso. tu vem no último dia com Um caso assim. um caso de 12 horas de validação. Não tem como tu entregar. Não. Porque vai dar o erro, aí tu vai ter que corrigir, aí tu vai ter que validar. Aí já passou o meia-noite, meia-noite do dia 30, né? Então, Já é deu, muita daí, informação. E a multa, ela não é por minuto de atraso. Sim, é o dia, né? Meia-noite 1, já era, é o dia. Já é o dia. Então, assim, se ela fosse mensal, ela facilitaria nessa Sim. questão de já deixar as coisas mais redondas, né? Organizadas. Aham. A gente está pegando casos no atendimento de cliente que está vindo trocando o plano de contas agora, na última semana de ECD, para depois fazer a entrega da ECD. Então, é outra coisa, né? Não deixem para fazer uma troca de plano, para fazer para fechar a contabilidade agora. A contabilidade ela já tem que estar fechada para daí fazer a entrega da ECD. Agora, essa semana é entrega de ECD. Não troca de plano, não fechamento, não. Essa semana é batalhar, a gente sabe que é corrido para os escritórios contábeis, né? São muitas empresas para entregar, e é complexo realmente, mas não tentem fazer tudo essa semana assim de troca e recontabilização e fechamento e fazer Vou tudo. começar do zero Vou agora. começar do zero a contabilidade para daí fazer a entrega, porque senão tu vai ficar pro Sim. final, né? Sim. Eu peguei cliente que tá tentando entregar a ECD e SF junto, que é muito bacana. Muito bom. Só que ele não fazia pressão do Lalur pelo sistema, daí ele quer fazer agora. Daí é Entendeu? complicado, hein? É, Aí a gente teria que dar preferência para ECD, Isso. sim, para não e perder prazo. daí a ECF, o prazo é julho, né? Ok, se tiver alguma coisa errada na ECD, já corrijo. Mas a gente tem que também se atentar que a gente está no prazo final da ECD. Né? A gente Isso tem aí. um tempo para ECF ainda, né? Isso. Não vai deixar de ser prioridade, mas, por exemplo, nossos últimos 3 dias, a gente tenta conversar com o cliente para que ele entenda que o nosso objetivo ali, a nossa prioridade é a ECD. Perfeito. E até, meninas, pra gente encerrar, porque tá dando o Já tá dando o nosso horário. o nosso horário, que dica vocês deixam pro ano que vem? Tipo assim, eu só posso começar a entregar minha CD em junho? Na Não. última semana? Não, Quando que eu posso começar? Tipo, se eu quiser começar ali em março, eu posso? pode. Antes até. Janeiro, né, deveria. Se a Receita liberar o validador, validador, né? Ano passado, em dezembro, teve alteração de manual, vamos dizer assim, né, de layout da ECD. Não teve muitas alterações impactantes esse ano, graças a Deus, né? Então, o sistema já se adaptou e ali em janeiro, fevereiro, no máximo, a gente já estava com o sistema pronto para entrega. Só que não tinha ainda o validador da Receita, né? Então, acho que foi liberado ali em março o validador para entrega. Então, em março já consegue começar a entregar. Se tu já tem a tua contabilidade, uma dica é: não deixe para fechar a contabilidade quando tu tá entregando a ECD. A contabilidade já tem que estar fechada. Sim. Então, fecha a tua contabilidade certinho, tenta fechar mês a mês. E aí, ali em março, já começa a adiantar tuas ECDs, né? E ECFs, Pelas mais complexas. pelas mais complexas, Sim. as empresas maiores, né? Às vezes a empresa não é tão complexa, mas ela tem muita movimentação. Sim. Então, começa por essas, porque essas demoram para exportar, demoram para validar. Então, além da conferência que, como eu falei, no meio de 12 milhões de lançamentos, é difícil de tu pegar, às vezes, um problema, né? difícil, né? Então, a dica é: comecem antes, não deixem
pro mês de junho. Perfeito, é isso aí. Notícias sensacionais hoje, né, pessoal? A gente Sim. realmente está bem Dicas de próximo ouro. ao nosso fim. A Ellen tem um anúncio para dar, né, antes de a gente chegar no bye-bye, né? Tem, eu quero chamar para o EAD de hoje, né? É um Aí, EAD ó. fiscal, mas eu queria fazer o convite referente a DIM anual, também mais uma declaração anual, só para o estado de Santa Catarina, mas dá aquela cutucada no teu coleguinha do fiscal e fala, ó, tem EAD de DIM anual, se tu não se inscreveu, já se inscreve. É isso aí, pessoal. E como de costume, né, a gente também hoje, a gente sempre promove, na verdade, o sorteio de um kit, né? Exato. Isso até para o Pietro, que está chegando aqui na SCI, né? E Isso. Pietro, olha só, todo dia nos podcasts da SCI a gente sorteia um kit. Mas para participar e ganhar esse kit, você tem que acessar o Instagram do Wellington Marçal, que está passando aqui embaixo No rodapé. aqui no rodapé da tela, né? Então acessa o Instagram do Wellington Marçal, né? Manda uma mensagem de bom dia para ele e manda, quero o meu kit. Né? Nisso você vai concorrer a um kit, e se porventura você for contemplado, você vai receber caneca, um kit de escritório, régua, camiseta, boné. Tem um monte de coisa. Bastante coisa, bem legal. Então manda lá, quero o meu kit, que você vai concorrer ali a uma premiação. E se você ganhar, né, já tira aquela foto, já posta, isso marca todo aí. mundo. Marca lá no Instagram, né, e a gente vai repostar ali que você ganhou o seu kit. E esse jornal, esse podcast, né, na verdade, gente, o jornal acontece no comecinho, né? Ele acontece, então, de segunda a sexta-feira, né, das 8h15 até próximo, umas 9 horas. Ele também fica salvo para você rever sempre que desejar aqui no YouTube, né? E também existe muitos outros vídeos com muitos outros temas interessantes, né? Que também vão bem a fundo e que tiram dúvidas e explicam sobre algum processo, né? Ou trazem alguma orientação, algumas dicas, um norte ali para você evoluir ali no dia a dia da contabilidade. E também, se quiser ouvir esse podcast, essas vozes maravilhosas ao longo do dia, estamos também depois no Spotify. É isso aí, né? Então tá certo, pessoal. Muito obrigado, Ellen. Muito obrigado, Camila. Muito obrigado, Amanda, né? Sempre muito bom ter a parceria aqui, a companhia de vocês. Sim. Eu sempre aprendo muita coisa com vocês, né? Então isso é maravilhoso. Muito bom estar aqui falando sobre esse ED. É isso aí. Então tá certo, pessoal. Amanhã a gente se encontra novamente. Tá certo, meninas? Então tá. Muito obrigada. Um excelente dia para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau.